Então, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31 está escrito assim. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência e todo artifício, para inventar, é interessante, né? Para inventar invenções, trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar. Versículo 12 e 13 só. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados. Amém. Só até aqui por enquanto. O tema da nossa reflexão bíblica, nesta noite, eu enviei para os irmãos queridos sobre o cuidado com o evangelho falso, o falso evangelho. Por quê? O falso evangelho tem a ver com a mistura de algumas coisas que estão contidas aqui neste capítulo, né? Neste capítulo. A primeira coisa que nós temos aqui nesse capítulo é sobre a manifestação de Deus com um dom para uma pessoa executar uma obra específica. Irmãos, Deus é o Deus da sabedoria. A verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência, ela está em Deus. Deus, ele dá isso. Deus, ele dá. E aqui, olhando aqui para o texto, existe, e depois eu vou mostrar mais claramente para os irmãos como que isso tem a ver com o falso evangelho, tá? Primeiro, deixa eu explicar aqui um pouco a respeito do texto. Capítulo 1, e capítulo 31, versículos 1 e 2. Olha o versículo 2, para ter uma ideia. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaliel. Deus falando, eu chamei essa pessoa especificamente. Note que aqui Deus havia chamado Moisés para guiar o povo. Na hora de construir a arca, e entre os móveis da arca, um deles representava a presença de Deus. E como eu me lembrei de coisas que acontecem no meio da igreja, no meio do meio evangelicalês, se é que assim que eu posso usar, irmã Lia. Como eu me lembrei hoje de coisas assim específicas. E eu vou compartilhar com os irmãos. Deus falando, eu chamei Bezaliel. E aqui, entre os móveis específicos que eu estou falando, está a Arca da Aliança. A arca era um dos móveis principais. E esse móvel representava a presença de Deus. Um móvel que ninguém podia tocar nele, a não ser uma pessoa especificamente. E Deus chamou para fazer esse móvel um homem. E Deus deu o nome, Bezaliel. Um detalhe interessante, que o Bezaliel, ele não era da tribo de Levi. Não era da tribo de Levi. Olha que coisa interessante. Ele não era do sacerdócio. Não pertencia ao grupo de obreiros. Ele não pertencia. Então, olha que coisa importante para nós que somos obreiros. E eu me lembrei muito de pessoas que presidem igrejas. E aí, Deus levanta alguém para executar uma obra específica. Deus começa a usar aquela pessoa. E a pessoa, então, quer tirar aquela pessoa do mapa. Eu sou o pastor, eu sou o responsável aqui, sou o pastor titular dessa igreja, eu que tenho que fazer. Às vezes Deus levantou alguém para usar com um dom, por exemplo, de profecia, trazendo para aplicação. Não, o profeta principal da igreja sou eu, que negócio é esse? Às vezes a pessoa começa a aparecer, porque Deus está usando. Meu irmão, a obra não é nossa, nós somos apenas cooperadores, nós somos trabalhadores. Deixa Deus levantar, tomar que Deus levante. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, irmão, a pessoa tem que ser guiada por Deus mesmo. A pessoa tem que ter o Espírito de Deus para não ser dominado por obras da carne. Primeira obra da carne, inveja. Outras obras da carne, medo de perder o lugar. Agora Deus começa a levantar, aqui na igreja Deus tem levantado obreiros, que ensinam, que pregam muito mais do que eu.
Mas graças a Deus, deixa Deus levantar os profetas. A obra é do Senhor. Cada um, Deus dá um talento. A gente precisa de alcançar essa maturidade. Entende? E às vezes, por exemplo, o departamento das irmãs, ou o departamento das crianças. A irmã chegou ontem, já está na frente. Meu irmão, Deus levantou. E aí? Ele tem que parar com essas meninices, essas carnalidades. E quer que eu fale a verdade? Essas diabolices. É verdade, porque o inimigo usa a carne. E inveja é obra da carne. Jussiara, chegou ontem, já está no louvor já. Eu que estou aqui, ó. Gente, quando se for Deus, quando Deus quiser te colocar num lugar, ninguém impede. E aqui, eu quero dar uma vacina aqui, em todos nós. Quando a gente está buscando muito ao Senhor, nós, tá? Eu estou me incluindo. Quando nós estamos buscando muito ao Senhor, devemos ter muito cuidado. Quando nós queremos uma coisa, é com as propostas. Por quê? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente pode receber, ao invés de a gente esperar a porta abrir, o que a gente faz? Vai atrás da porta e força a porta. Em vez de esperar a porta abrir, a gente força a porta. Aqui, Pastor Sidney, irmão Hércules, aqui ninguém me dá valor, não. Aqui ninguém me dá valor. Fui fazer uma visita lá, cantei, preguei, ainda dei a bênção apostólica, tá vendo? Ali sim, ali tem visão de Deus, hein? Lá me valorizou, aqui ninguém me valoriza. Quando Deus quer te levantar, se o pastor da igreja local onde você está, se ele não obedecer, Deus mata ele. É sério que eu estou falando. Deus tira ele, ou ele vai cair em pecado, alguma coisa vai acontecer. Você entendeu? A gente tem que ter muito cuidado por ocupar um lugar que não foi Deus que colocou a gente. Eu cresci no Aribiri, a vida inteira. Sempre fui do Aribiri. Quando eu terminei o seminário, tinha um bacharel em teologia. Eu era recém-casado. Você lembra, meu amor? Eu era recém-casado. Fui pregar numa determinada igreja de um amigo meu. Aí esse amigo meu falou: rapaz, o que você é lá? Não, eu sou membro. Sou membro dele. Teve um episódio que foi interessante. Eu cheguei, meu nome estava no cartaz. Fiquei no cartaz e tal. Aí o diácono veio: o senhor que é um pastor que vai pregar? E tal. Sim, eu vou pregar, mas não sou pastor, não. Aí, você é o quê? Aí ele: não, vem aí. Antes de eu falar, ele: vem, um lugar para o senhor lá no púlpito. Aí tal. O senhor é o quê mesmo? Aí eu já estava indo para o púlpito. Eu vim no corredor, estava no meio da igreja. Aí ele voltou assim para trás: o senhor falou o quê? Que o senhor não é pastor? Você é o quê mesmo? Eu falei: não, eu sou membro. Aí ele estava assim, rindo. Ficou sério assim: o senhor é o quê? Você é membro? Aí ele olhou assim. Aí voltou comigo. Você pode sentar aqui mesmo. Mandou sentar no último banco. Lá era o pregador. Tá bom, meu filho, sentei lá. Era o pregador da noite, entendeu? Aí, deixei, né? Tá bom. Porque há pessoas que dão muita importância a cargo. E eu nunca importei com cargo. Eu me importei com a oportunidade que Deus me dá. E quando Deus dá oportunidade a gente, irmão, independe do cargo. Você pode estar no último banco lá. Quando Deus quer dar oportunidade, ele fala: aquele irmão que está lá atrás, vem aqui orar. Viu? Foi Deus que deu a oportunidade. Ninguém dá, você chega lá e Deus te usa. Shelane não sabe. Deus te dá a oportunidade. Ela não sabe, vou contar para ela agora. E eu fiquei sabendo hoje. Eu estou falando assim, eu estou em cima do texto, tá, irmão? Só que eu estou aplicando. Bezaliel, uma pessoa levantada por Deus e tal. Agora, veja. Eu fui com a minha esposa, nós fomos levar ceia, presbítero Carlos, para uma família. Lá para a irmã Valdelice. Lembra da última vez? Levamos ceia, você foi comigo. E aí, quando chegou lá, a irmã falou assim: pastor, tem uma irmã que está na Bahia. Ela está muito doente. Já faz tudo quanto é exame e não... você lembra que ela pediu para orar? Ou não lembro? Eu não lembro direito, não. Aí,
ela falou assim, olha, hoje eu fui lá levar ceia para ela. Eu estou dando esse testemunho agora, porque agora à tarde eu vim aqui na rodovia levar ceia para essa irmã. E aí, quando eu fui lá, ela estava me dando testemunho. Aí ela falou para a gente assim, estava eu e minha esposa. Falou, olha, minha irmã está na Bahia, ela está muito doente, faz tudo quanto é exame e não acusa nada. Queria que vocês orassem. Eu olhei assim para a Sheilane e falei, amor, ora por ela. E aí minha esposa começou a orar pela irmã. Tá orando. Isso aí eu me lembro, quando a minha esposa estava orando, Deus deu um renovo à irmã dela que mora aqui, que pediu oração. Entendeu? Conseguiu compreender? Ó, tem uma irmã da nossa igreja, o nome dessa irmã Elisete. A Elisete falou assim, pastor, a Elisete, dá para orar pela minha irmã que mora na Bahia? Vamos orar. Eu falei, amor, ora pela irmã dela que mora na Bahia. Mas quem pediu oração foi a Elisete, que mora aqui no Espírito Santo. Para orar para uma irmã dela lá da Bahia. Sheilane começou a orar. Quando a Sheilane começou a orar, Deus deu um renovo a Elisete. Começou a falar em línguas e tal. Eu até pensei assim comigo, nossa, irmão espiritual, né? Porque, assim, eu não senti muitas coisas. Mas Sheilane orando. E a irmã, tá bem. Aí um mês depois, que agora, voltei lá para levar a ceia. Ela falou, ai, pastor, conta para a irmã Sheilane, que aquela vez que esteve aqui, ela orou. E a minha irmã foi curada lá na Bahia. E Deus mandou falar com ela, para Sheilane, que é para ela orar mais para as pessoas doentes, que Deus vai usar as mãos dela. Porque quando a irmã Sheilane estava orando, eu senti, só que na hora eu não quis falar, eu senti Deus falando comigo. Deus me deu um sinal, pastor, que estava curando a minha irmã lá na Bahia, e curou mesmo. Você entendeu? Então o que é isso? Foi a oportunidade que quem deu? Foi eu que dei a oportunidade? Eu pedi ela para orar. Amor, ora aí. Mas quem é que de verdade estava dando a oportunidade? Deus estava dando a oportunidade. Deus estava usando. Assim é. Quando Deus quer te usar, do nada a pessoa te chama. Você, pum! É Deus te dando oportunidade, irmão. Quando Deus quer dar oportunidade, a pessoa vai na sua casa. A porta abre, você não precisa empurrar. Agora, se a pessoa, eu conheço muitos obreiros, entre aspas, que são até, tem título disso, daquilo. Você vai ouvir a pessoa, fala. É igual palha seca. Entendeu? Por quê? Não adianta a gente, eu querer tomar o lugar do irmão Nil, querer tomar o lugar do diácono Hércules. Não adianta eu querer fazer isso. Tomar o lugar do presbítero Carlos. Irmão, Deus deu a ele uma ferramenta. Não adianta. E Deus vai usar a ele, Deus vai usar a Ju, Deus vai usar, entendeu? A irmã Marina. O talento que Deus deu a ela, não adianta ficar com inveja, não adianta ficar querendo atrapalhar a irmã. Deus vai usá-la naquilo que Deus... E é assim. Quando Deus quer dar oportunidade, dá. Ninguém segura, ninguém separa, ninguém impede. E aqui Deus falou, chamei a Bezaliel, hein? Ó, meu servo, chamei a Bezaliel. E aí aqui, da tribo de Dan, aí, versículo 3. E enchi do Espírito de Deus. Primeira coisa, Espírito de Deus. Depois, eu enchi de sabedoria. E mais o quê? De entendimento. E mais o quê? De ciência, em todo artifício. Aqui, esse camarada, ele era como se fosse um engenheiro. Deus deu a ele sabedoria natural, presbítero Francisco, para ele fazer móveis para a casa de Deus. Quantas vezes Deus dá dons às pessoas para cuidar das coisas físicas do Senhor? Sabia? Do ornamento aqui, ó. Do ornamento da igreja. Isso também Deus levanta. É dom de Deus também. São os dons. Tem gente que pensa que os dons é só falar em línguas. Não. Está entendendo? Tem um irmão aqui que Deus levantou para ajudar a gente na área da segurança aqui da igreja. Às vezes ele só olha para mim assim, eu já sei. Não entra bêbado aqui, ele já logo dá um jeito. Você entendeu? E Deus usa mesmo, nunca mais tivemos problema aqui. Deus levanta essas pessoas, e é bom, sabia? Deus levanta mesmo.
E é muito bom quando a gente... Agora, tem uma coisa. Às vezes, Deus levanta a pessoa para cuidar da planta, da mesa da ceia. Às vezes Deus levanta a pessoa, e aí, por questões humanas, por exemplo, pastor, às vezes eu falo um pouco grosso com você, ou às vezes meio, né? Aí você entrega. Meu Deus, mas quem te deu o dom foi Deus, por que por causa de mim você vai deixar? Não seja boba, não seja bobo. Não entrega por causa de homem, porque quem te deu foi Deus. Está entendendo? Irmão, quando Deus me dá... Se o responsável pela igreja, se eu, por exemplo, aí se eu... Não, entrega isso aí, essa função sua. Aí, meu irmão, eu vou ter que dar conta, é a Deus. Aí a batata quente fica comigo. Entendeu? Você conseguiu compreender? Não é pecado a gente querer, a gente desejar trabalhar na obra de Deus. Tudo bem, pastor, gostaria de trabalhar nisso, gostaria daquilo. Amém. Se o pastor não te chamou, não foi de Deus. Se for de Deus, o pastor vai chamar. Alguém vai te chamar. Você vai trabalhar. Deus vai fazer o pastor perder o sono. Sabia? Faz. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. E Deus fez isso com Bezaliel. E o doutor de sabedoria. Agora, outra coisa interessante aqui. Olha como é que Deus trabalha. Para inventar, né? Para fazer coisas de pedra, engaste, versículo 5 e 6. Agora, olha o versículo 6. Eis que eu tenho posto com ele, quem? Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Agora veja, aqui, nem sempre Deus vai te colocar na frente. Às vezes Deus vai te colocar ao lado. Mas qual é o problema do ser humano? Fala comigo. Ele quer estar onde? Na frente. Não, quero ser o número 1. Gente, nós estamos trabalhando para o Senhor. Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso. Eu quero estar ao lado de quem Deus quer usar. Porque você está perto de quem Deus quer usar, meu irmão. Você pode ter certeza. Você vai ver o sobrenatural. Deus vai te usar poderosamente. Entende? Então, é preciso, irmã Eliane, saber. Aqui, eu levantei fulano para te ajudar. Deus nos levanta para... Aí, presbítero Francisco, meu querido amigo, companheiro. Deus nos levanta para ajudar alguém. Estou ajudando. Agora, para Deus, tanto que está lá na frente, como que está ajudando. Não é igual? Ambos estão trabalhando para Deus. Irmã Lia, tem gente que acha que tem que ser a única bolacha do pacote. Isso é humano, isso é carnal, isso não é de Deus. Eu fiquei a semana toda pensando aqui na briga, entre aspas. Eu falei com o evangelista Milton, você vai apresentar a sua bisneta? Ele, não, o senhor que vai apresentar. Não, o senhor vai... Olha que coisa boa. Ou seja, tanto faz um ou outro, o que importa é que seja feito. Uma das coisas maravilhosas aqui na Rodovia do Sol, pela graça de Deus, eu não vejo, se acontece eu não vejo, sinceramente, eu não vejo disputa entre os companheiros. Não vejo isso. Todos nós nos alegramos quando Deus está usando alguém. Nós ficamos alegres, olha lá, é o prêmio da nossa igreja. Uau, está usando. Que bênção. Não é assim, irmão? Por quê? É que isso aí é quando não há carnalidade. Porque quando há carnalidade, tem inveja, a pessoa torce para dar errado. Você está pregando, cantando, novo, trabalhando para o Senhor. Quem é que está torcendo para dar errado? É o diabo. E se alguém, não tem quando alguém erra? É que... Rapaz, você está do diabo, rapaz. Ele está rindo porque o irmão foi fazer uma coisa para Deus. Coitado, às vezes não deu certo. Passei a hora para o Senhor, tem misericórdia, abençoa teu servo, tua serva. É assim. Agora, a gente regozijar porque alguém errou, oxe. Não. Não é assim? Então, isso que esse texto aqui nos ensina, eu estou aplicando, sabe, irmãos? Estou aplicando essa parte quando Deus levanta Bezaliel e coloca ao lado dele esse rapaz aqui, de um nome assim, né? Aizamaque, quem quiser colocar no seu filho,
a Isomac, né? Ai, meu Deus. Agora, outra coisa interessante da tribo de Dan, versículo 6. Sábio de coração. Sábio de coração. Porque tem gente que às vezes tem a sabedoria o que? Externa. O coração é maldoso, é ruim. Já viu gente do coração ruim? Até tem um talento maravilhoso, mas o coração... Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração, né? E aqui Deus fala sobre como é que seria os móveis, e Deus levantou essas pessoas para fazer isso. Significa, Deus levanta pessoas para fazer coisas específicas. Eu fico orando ao Senhor. Aqui na igreja tem o irmão João Evangelista. Ele é construtor. E junto com o irmão José Ney e o irmão Adilson, esse trio aí, eles são os líderes aqui dos trabalhos da construção. A gente, os irmãos sabem, eu chamo pedreiro para fazer, mas eles fiscalizam. Tem que falar com eles. E eles vêm antes de fazer, eles dão as ordens. Eles orientam, ó, para fazer assim, 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 assim. Se não fizer do jeito que eles fazem, teve um aqui que veio pintar um negócio, que falou, ó, só vamos pagar depois da fiscalização. Eles têm que fiscalizar. Deus levantou esses irmãos para nos ajudar. Eu não entendo de obra. Então Deus levantou alguém. Amém? Porque nós somos um corpo, né? Agora, vou entrar aqui no assunto principal, que é aqui, versículo 12. Falou mais o Senhor Moisés dizendo, tu fala aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus, no plural, sim ou não? E olha que coisa interessante, olha o 14, versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar, certamente, o que está aí? Nossa, se não guardar o sábado, morre. Olha só. Então, hoje, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu falei o evangelho falso. Porque há pessoas guardando certas coisas, tendo certas doutrinas que a Bíblia não ensina. Estou falando da Bíblia, não é o livro do Êxodo, não é um versículo isolado. Então a gente precisa compreender isto. Alguém um dia me perguntou, pastor, a Bíblia tantas vezes fala do sábado, e o senhor falou que só crê na Bíblia e em Deus, o senhor guarda o sábado? Eu falei, não. Ele foi e falou, se o senhor não guarda o sábado, o senhor deve ter alguma razão bíblica para não guardar. Eu falei, eu tenho. Posso falar? Ele falou, pode. E eu então passei a falar as razões por que não guardamos o sábado. E a primeira razão, eu quero começar aqui falando exatamente de um texto do Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos aqui logo para o Novo Testamento, porque nós não guardamos. E por que do falso evangelho? 2 e 4. Colossenses 2 e 4. E digo isso, Paulo falando, tá? E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ó. Sabe o que é uma palavra persuasiva? Pessoa dá aquela torção na palavra. Nós não temos no Novo Testamento nenhum versículo sequer mandando guardar o sábado. Se o sábado tivesse na graça, na nova aliança, se fosse algo para a igreja guardar, ele estaria explícito. Jesus, ele ratificou todos os mandamentos que a gente tem que guardar. E eu vou ler daqui a pouco. Então aqui, ó, ninguém faça presa sua com palavras o quê? Persuasivas. Pessoa que dá aquela torção assim que parece. Olha o versículo 5. Porque ainda que esteja ausente no corpo, contudo no espírito,
estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e vossa firmeza na fé. Agora, olha o versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de quê? Vãs, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo o que, gente? Tradição dos homens. Segundo rudimento do mundo e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Agora, dá uma olhadinha, por gentileza, no versículo de número 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto a anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, quer dizer, em vão, inchado, 16. Olha o 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou de quê? Olha o que tem. Ninguém vos julgue, ou por causa do sábado. Ninguém vos prenda. Olha o 17. 16, ou do sábado. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com um texto de humildade. Versículo 22. As quais coisas todas parecem, pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas, o quê? Perecem, né? Eu falei parece, mas é perece. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrinas de homens. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Essas coisas listadas aqui ele fala, não tem valor algum. Aí está aqui o sábado. Paulo não está se contradizendo. Então, versículo 16 é muito claro. 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são, aí ele fala, sombras, apenas sombras, sombra de coisa futura. Alguém um dia perguntou assim, mas o sábado está na lei? Aí a pessoa disse assim, Tamires, não, o sábado vem antes da lei, porque Deus trabalhou e nesse dia descansou. Então o sábado está acima da lei, falando. O sábado está acima da lei e o sábado revela Deus como Criador. Aí, lembra da palavra filosofia de homem? Lembra da palavra que é palavra persuasiva? A Bíblia não está falando em lugar nenhum que o sábado é dado como Criador. A Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia diz? Vamos lá, ler esse texto de Gênesis. O dia que o rapaz me perguntou, foi exatamente aqui que eu vim. Falei, vamos começar aqui, irmã Laurene. Gênesis, capítulo de número 2, exatamente versículo 1 e 2. Versículo 2. Gênesis 2 e versículo 2. Havendo Deus acabado viu a palavra no aí? No dia 7º, a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e santificou. Portanto, nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Bom, aqui nesse texto,
Vamos lá. Olhando aqui para o texto. Versículo 2. Havendo Deus acabado no dia sábado. Aí a minha pergunta é essa, irmã Rebeca. Que horas Deus acabou no dia sétimo? Porque aqui está assim, havendo Deus acabado no dia sétimo. Aí a minha pergunta, que horas foi? Porque ele foi lá no sábado. Se tivesse assim, irmão Carlinhos, tivesse escrito assim, e havendo Deus acabado no dia sexto, toda a sua obra, no sétimo, descansou. Aí sim. Mas diz que ele concluiu no dia sétimo. Vamos imaginar que Deus estava fazendo aqui esta sala. Aí no primeiro dia, Deus fez essa parede. Primeiro dia. No segundo dia, Deus fez aquela parede. No terceiro dia, Deus fez essa. No quarto dia, Deus fez aquela parede. No quinto dia, Deus fez o teto. No sexto dia, Deus veio e colocou o piso. Mas ficou faltando as janelas e as portas. Aí Deus veio no dia sétimo. Aí concluiu colocando todas as janelas e as portas. Ele trabalhou no sétimo dia? Sim. Aí, havendo concluído no dia sétimo, então ele veio no dia sétimo, trabalhou e aí ele concluiu. Concluiu. Porque se a Bíblia não dissesse que ele tivesse assim, vendo Deus acabado no sexto dia, aí significava que ele não tinha feito nada no dia sétimo, mas ele terminou no sétimo. Então, ele fez alguma coisa. Imaginemos que Deus fosse brasileiro. Trabalhou até meio-dia. Aí concluiu tudo até meio-dia. Mas trabalhou até meio-dia. Agora imaginemos que ele não fosse brasileiro. Ele fosse chinês. O chinês trabalha muito. Aí trabalhou o dia todo no sábado, terminou às 5 horas da tarde. Quer dizer, trabalhou o dia todo. Entende, os irmãos? Agora, o que é a palavra persuasiva? É torcer o que a Bíblia não diz. Bom, aqui está a primeira questão. Deus trabalhou no dia sétimo. Então, se Deus trabalhou no dia sétimo, também posso trabalhar. Ela diz aqui que ele santificou, separou esse dia. Santificar e separar. Separou esse dia. E ele abençoou esse dia. Amém. Agora veja como é que isso é importante para Deus. Deus, ele é atemporal. Um dia tem 24 horas. Deus, o que é um dia e noite? Para ter dia e noite, tem que entrar no espaço sideral. Tem que entrar no sistema solar. Para ter dia e noite, que só tem dia e noite dentro do espaço solar. Saiu do espaço do Sol e da Lua, não tem dia e noite, porque Deus está acima disso. Então essa questão do dia é limitar muito, o de dia 24, é limitar isso ao homem. Entende? Mas eu estou falando de Deus que criou o céu, criou o próprio dia, criou a manhã, criou a tarde, criou a noite. Pensar que Deus se limita ao espaço do sol é diminuir muito Deus. Conseguiu compreender um pouquinho? Mas vamos continuar. Não para aqui, não. Quando nós falamos isso, é o primeiro texto, né? Vamos dar uma olhadinha em Êxodo. Êxodo, capítulo... Será que não é Êxodo? Amém. Esse é pentecostal. Êxodo, capítulo 31 e versículo 16. É o que eu li, né? Eu acho. Êxodo 31, versículo 16. Não, perdão.
Deuteronômio 31 e 16. Perdoe, tá? Deuteronômio 31 e 16. Deuteronômio 31 e 16. Dá para ouvir bem aí? Lá atrás? Dá, Gilberto? Deuteronômio 31 e 16. Está escrito: portanto, 31. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, por meio das quais vais, e deixará e anulará o meu que tenho feito com ele, concerto, pacto, aliança, da mesma coisa. Bom, qual é o concerto que Deus está se referindo aqui com Moisés? É a lei. Dada onde? No Monte Sinai. O decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Mas o que mais? Todas aquelas leis ligadas a tudo que Moisés, toda a lei mosaica, vai levantar um povo que vai anular. O sábado faz parte, é o 4º mandamento. O sábado é o 4º. Vamos dar uma olhadinha agora. Bom, vai ser anulado. Vai levantar alguém, esse povo vai anular a minha aliança. Jeremias 31. Jeremias 31. É bom, isso é importante anotar. Jeremias 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não o concerto que fiz com seus pais, 32. No dia que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, como é que está aí? Quebraram, invalidaram o meu concerto, o meu pacto, minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Olha, como é que eu vou guardar uma coisa que foi quebrada, que foi anulada? Agora veja, Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Isaías, capítulo 1 e o versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 13. O próprio Deus falando, olha, aí ô Lorenzo, não tragais mais oferta debalde. O que é debalde, gente? Em vão, à toa, sem. Não tragais mais oferta debalde. O incenso é para mim abominação. Abominação. Também as festas de lua nova. E o sábado. Ué, como é que eu vou guardar uma coisa que Deus está falando? Isso é abominação. Abominação, como é que eu vou guardar uma coisa que é abominação? Como? Vou estar abominável. Isso é para mim abominação. A convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade. Primeiro, Deus avisa que isso ia ser anulado. Depois aqui, fala, não traga mais. Por quê? Vocês anularam, vocês não cumpriram. Aí, nós vamos para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 19. Gosto muito dessa porção aqui, irmã Lauriane. Mateus, capítulo 19. Porque o que mais importa para nós é a gente alcançar o céu por eterna morada, sim ou não? No falso evangelho, você sabia que não existe o inferno?
as religiões que ensinam, pode botar lá no YouTube, fazer pesquisa, as religiões que ensinam que a pessoa tem que guardar o sábado, não acredita no inferno de fogo. Não acredita. Para eles, a condenação é simplesmente a pessoa ser entregue ao esquecimento. A alma ser entregue ao esquecimento, só não ressuscita. Viu, Xerane? Só não ressuscita. E Lorenzo? Vou fazer pergunta no final, hein? Aqui, ó, Mateus capítulo 19. Olha só aqui, versículo 16. Gilberto, você tá bonitão, hein, Gilberto? Terno aí, tá bonito. Eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Irmão, se você tiver a vida eterna, tá bom. Sim ou não? Hã? Hein, Sabrina? Entenda, a vida eterna, tá bom, não tá? A vida eterna que eu quero mais. Mateus 19, versículo 16, agora 17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Gente, eu quero fazer uma pausa aqui. Esses dias, entre alguns obreiros, né, e obreiras também, alguém fez uma pergunta. E depois a própria pessoa que fez a pergunta, que ninguém respondeu, depois a própria pessoa que fez a pergunta, respondeu de maneira errada. Mas eu já tinha explicado isso aqui na igreja. E sabe por que às vezes as pessoas, principalmente do curso de ensino, irmão Hércules, sabe por que as pessoas, a gente ensina, mas as pessoas respondem errado? Porque só ouvem. Se você pegar a minha Bíblia, ela está toda marcada e escrita. Se alguém der um ensino que eu não souber, na hora eu vou pegar o papel, caneta, vou anotar, vou escrever na minha Bíblia. E depois que eu ouvir aquele ensino, pode me perguntar outra vez. Imagina, o presbítero Carlos está dando ensino aqui na igreja, eu não sabia daquilo. Se ele ensinou aquilo, rapaz, eu vou anotar. Se eu tiver papel e caneta na hora, eu vou usar o celular, vou gravar, ou então depois no final eu vou procurá-lo. Eu vou falar: irmão, o senhor pode me passar aquele estudo? Eu vou querer ele para mim. Porque alguém pode me perguntar. Se eu terminar o estudo aqui, de hoje eu estou falando uma coisa muito simples, que é sobre o sábado. Depois, se eu perguntar, alguns colegas que são obreiros, não vai saber responder. Se eu perguntar: olha, prova para mim biblicamente, por que eu não devo guardar o sábado? Me mostra os textos do Novo Testamento. Eu estou citando vários. Eu tenho certeza que alguns colegas não vão me levar ao texto. Mas por que eu estou falando então? Entendeu? Está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? É importante a gente anotar. Talvez eu esteja enganado, né? Talvez as pessoas... Mas eu acho que eu posso fazer até uns testes para saber. Talvez as pessoas saibam até mais, né? E aí, se eu perguntar, a pessoa vai me dar uma aula de Bíblia, provando para mim por A mais B e até por mais coisas. Talvez seja isso. E eu acho que eu posso fazer isso. Porque eu vejo tão pouca gente anotando. E depois, quando eu vejo pessoas ensinando e falando aquilo que eu ensinei, que não era daquele jeito. E depois as pessoas... Quer ver uma coisa? Eu sempre falo para os irmãos que no Novo Testamento não tem versos. É sempre versículo. Mas eu vejo pessoas... Aqui no verso tal... A gente sempre ensina aos irmãos que no Novo Testamento
ou melhor, que no Antigo Testamento, nós não temos nenhum livro com pronúncia feminina. Crônicas. Primeiro Crônicas. Mas eu vejo Obreiros falando. Vamos saber aqui, Segunda Reis. Gente, mas eu estou cansado de falar que é Segundo Reis. Entendeu? Se é irmão, se ninguém te dá um desconto, porque o irmão, né? Mas se é um obreiro, os obreiros têm que ser mais traquejados na palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que eu estou sendo mal educado ao falar isso? Então, é porque a gente faz um esforço e depois a gente vê às vezes não vê tanta gente interessada assim, né? Não sei, talvez eu esteja enganado. Mas vamos lá. No Novo Testamento, Mateus 19. Mateus 19, versículo 16. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí, versículo 17. Aí Jesus responde ao mancebo: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, aí diz aqui, guarda os mandamentos. Aí olha o jovem e pergunta, quais? Versículo 18, quais? Jesus aqui começa, João Vitor, é aqui que eu estava falando. Jesus aqui começa a citar os mandamentos, olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, mandamentos para que eu consiga a vida eterna. Honra o teu pai e a tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Ponto. Aí versículo 20, disse-lhe o jovem, ué, mas Jesus não citou o sábado. Essa semana, eu estava assistindo um debate, vou falar porque é público, né? Estava passando, defendendo esse pensamento, um teólogo adventista chamado Leandro Quadros. E o Leandro Quadros estava falando de um chamado, ele falou, sábado moral. Sábado moral. O que é isso, sábado moral? Na Bíblia tem sábado moral? Qual que é o sábado moral da Bíblia? Onde é que na Bíblia diz que o sábado é moral? Bom, as leis, Jesus ele ratifica aquilo, as leis morais, Jesus ratifica. As leis, quando você olha para a lei, existia a lei moral, a lei cível e a lei cerimonial, as cerimônias. O que é lei das cerimônias? Aquelas leis que falam, olha, tal dia tinha que fazer isso, fazer aquilo. Por exemplo, o dia da expiação. Era uma lei cerimonial. Por quê? Tinha um ritual a ser feito no dia, por exemplo, dia 10 de outubro, o dia da expiação. Então, é uma lei que a gente chama de lei, acabei de falar agora, lei o quê? Cerimonial. A lei, toda a lei, ela divide em três: moral, cerimonial e civil. Civil. Pastor, dá um exemplo aí da lei civil. Lei civil, o boi que escapar e matar uma pessoa, ou bater na pessoa e a pessoa ficar aleijada, está na lei, está no Levítico que você vê. O dono do boi tinha que indenizar a pessoa. Se o boi entrar no pasto alheio e comer lá, tinha que indenizar o que foi estragado. Isso aí, que lei é essa? Lei civil. Mais coisas da lei civil, sobre o casamento. Então, todas essas coisas, sobre terra, lei civil. Então, tem a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. E a lei moral? Lei moral. Honra o teu pai e a tua mãe. É moral, honrar o pai e a mãe. É uma coisa moral. Obedecer o pai e a mãe. Outra coisa da lei moral. Ainda na lei moral, aquele que olhar
para a mulher com a intenção impura no coração, olhando para a mulher alheia, isso é moral. Aí vamos olhar aqui, ó. Olhando aqui, quais são aqui, nesse texto de Mateus 19, Jesus está ratificando as leis dos 10 mandamentos. Ele fala, olha, quais são os mandamentos? Aí, no versículo 18, Jesus, o jovem pergunta, quais? Aí Jesus começa falando, olha lá, ó, não matarás. Totalmente moral. Não cometerás adultério. Lei moral. Não furtarás. Não dirá falso testemunho. Mas qual? Honra teu pai e a tua mãe. Amarás o próximo como a ti mesmo. Qual mandamento? Não. Qual mandamento faltou aqui? De todos os mandamentos, qual é que faltou aqui? Amar a Deus. Não está aqui. Mas aí o texto continua. Versículo 21. O versículo 20, o jovem fala, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Aí disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Seguir a Cristo só é possível amando a Deus, porque Jesus é Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas. Jesus não é Deus? Então não tem como você... Aqui está a ratificação de todos os mandamentos. Distribui para os pobres, vem e segue-me. Seguir a Cristo, Jesus ele está falando, aqui ele está abrindo um leque para a nova aliança. O que é seguir a Cristo? Alguém segue a Cristo sem tê-lo como Deus? Alguém segue a Cristo sem acreditar na Trindade? É impossível. Senão você não está seguindo a Cristo. O que é seguir a Cristo? Como é que eu sigo a Cristo? É colocando em prática todos os seus ensinamentos. Não é assim? Então, aqui nós não encontramos o sábado. Não há nenhum texto aqui do Novo Testamento. Agora, existe um texto em João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, e o versículo, João 9, acho que é o versículo 16, se a memória não me trai. João 9, versículo 16. João Evangelho, capítulo 9, versículo 16. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem, falando de quem? De Jesus, não é de Deus, pois não guarda o... Então, os fariseus, eles eram intrínsecos, eles eram rigorosos para guardar o sábado. E eles observavam que Jesus fazia nada daquilo. Então, qual é a conclusão que eles chegaram? Jesus não guarda o sábado. Se Jesus guardasse, tal como está na lei, eles iam ter de acusar Jesus disso? Não. Agora, vamos a Atos capítulo 15, que é para a gente encerrar. Atos 15. Atos capítulo 15. Alguns dos que tinham descido da Judéia. Quem é da Judéia é o quê? Judeu. Ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis, o quê? Salvar. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos, os anciãos, sobre aquela questão. Versículo 3, sendo acompanhado pela igreja, passava pela Frígia, Samaria, tará. Versículo 5, alguns, porém, das seitas dos fariseus, que tinham crido, alguns dos fariseus que tinham crido, quer dizer, tinham aceitado Jesus, se levantaram, dizendo
que era mister circuncidá-los, e mandar que guardasse a lei de Moisés. Na lei de Moisés estava o sábado? Sim ou não? Hã? Na lei de Moisés estava o sábado? Sim ou não, gente? Sim. Faz parte dos 10 mandamentos. Sim. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, a palavra grega, suseteses, significa debate, discussão. Houve um debate. Levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para os gentios, não são judeus, ouvir da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, lhes deu os testemunhos. Ele começa a explicar essas coisinhas. E agora, versículo 12. Versículo 11. Mas cremos que... Não. Ainda antes. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Porque, veja, a Bíblia diz que se você não guardar toda a lei, você é transgressor de toda ela. Para guardar o sábado, do jeito que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento para guardar, é impossível que as pessoas façam isso nesse tempo. Agora mesmo estava vindo no carro, vou continuar aqui lendo Atos. Aí ele falou assim, feliz sábado. Mas ainda hoje é sexta. Então, ou seja, para a pessoa, o sol se pôs, e para pessoas dessas religiões, acreditar que sexta-feira, depois que o sol se põe, já é sábado, quem é? Que horário é esse? Que calendário é esse? Esse é o horário lunar. Ou melhor, solar. Esse é o horário solar. É o solar. Nosso calendário, ele é lunar. Então, quem é que segue o calendário, no caso solar? Quem é? É um judeu. Por quê? Porque guarda a lei de Moisés. Então, a pessoa dessas religiões estão incluindo no Evangelho as coisas da lei. Estão incluindo no Evangelho de Cristo coisas do judaísmo. Então, em parte, é do judaísmo. Em parte, peraí. O Evangelho, a maior preocupação de Paulo, que é do presbítero Francisco e demais irmãos, é que não se misturasse o Evangelho. O Evangelho puro, aí os apóstolos. Agora aqui eu estou lendo um texto que os apóstolos escreveram. E aqui, vamos continuar aqui. Pedro falando, conclusão, depois que eles se reuniram com Jesus, aprenderam com Jesus, e aqui ele ensina. Versículo 10. No versículo 10 diz assim, pois, porque tentais a Deus, pondo uma cerviz nos discípulos, que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Ou seja, ninguém conseguiu cumprir. Versículo 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Aí versículo 12, toda a multidão se calou, e escutava Paulo e Barnabé, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito dentre eles, dentre os gentios. Versículo 13, e havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão, que é Pedro, relatou, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome, e vai. Agora olha, versículo 20, mas escreve-lhes que se abstenham
das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado de sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue. A cada sábado é lido nas sinagogas. Aí vai lá. Versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, enviá-los com Paulo, Barnabé, Antioquia, papapá, e, por intermédio deles, 25, escreveram o seguinte: aos apóstolos, anciãos, agora a carta, que vai agora para todas as igrejas, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, na Síria, porquanto ouvimos que alguns saíram, aqui é a carta. Versículo 25, pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger, enviá-los, homens que fizeram ir, Versículo 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais do quê? Das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas bem fareis, se vos guardardes, bem vos vá. Pronto. Tendo eles, então, despedido, partiram. Veja, aqui não entra a questão do sábado. Agora, olha, dá uma olhadinha aqui no versículo 21, quando ele fala assim, gente, na sinagoga, entre os judeus, é lido, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue. Ou seja, na sinagoga do judaísmo, eles se reúnem. E quando é que eles se reúnem? No sábado. Mas não está dizendo aqui que a igreja tinha que guardar o sábado. Aí, quando eu estava vendo o programa do Leandro Quadro, ele fala, não, aí quando esse versículo, quando lê que Paulo, durante 3 sábados, pregou, meu irmão, Paulo tem que pregar. Já era uma cultura. Se eu quiser pregar o evangelho para as pessoas, eu tenho que fazer o quê? Descobrir em cada cultura, se for em Portugal, se é aqui no Brasil, se onde for, o dia e a hora que as pessoas vão me ouvir, vão se reunir. Aí, nesse dia, eu vou lá. Isso é óbvio, sim ou não? Ela não quer dizer que tem que guardar aquele dia. Por que não quer dizer? Porque não há mandamento para se guardar o dia. Aí, nós vamos, então, para Colossenses. Chegando em Colossenses, nós temos Paulo explicando legitimamente, falando, que na verdade fazendo uma crítica. Aqui, versículo 16, Colossenses 2 e 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por festa, por lua nova. Aí, versículo 17, que são sombras. Então, o sábado é apenas uma sombra. Por que o sábado é uma sombra? Sombra de quê? Sombra de coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Em Mateus, a palavra sábado significa o quê? Quem sabe? Sábado, descanso. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, o que está escrito? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Quem é o nosso descanso? Jesus. Então, Jesus, Ele é o nosso sábado. Jesus, Ele não é o nosso sábado apenas moral, Ele é espiritual. Porque em Jesus nós encontramos descanso para a nossa alma. Então, não é uma questão de dia, é uma questão espiritual. Jesus é o nosso sábado. Por isso que na Bíblia diz assim, que em Mateus, Jesus falando,
Já falou assim, até do sábado, o Filho do Homem é Senhor. Ele é o Senhor do sábado, o Senhor da criação. Então, em Jesus, nós encontramos descanso. E aqui, em Êxodo, no capítulo 31, nós acabamos de ler, que é a meditação de hoje, no livro de Êxodo está assim, no versículo 14. Se alguém profanar o sábado, certamente morrerá. Jesus é o nosso sábado. Se alguém profanar Jesus, morrerá. No Novo Testamento, na graça, o que é morrer para Deus? É o quê? Inexistência? Não. É separação. Morte na Bíblia é separação. Então, se alguém profanar Cristo, que é o nosso sábado, será morto. Espiritualmente. Segunda morte. Por isso, Cristo Jesus, por isso que Jesus falou, larga tudo e me segue. Seguir a Cristo é não profanar o sábado. Não está falando do dia, porque o dia é para o Senhor abominação. Se eu tentar guardar o dia. Se eu tentar guardar o dia, eu vou fazer parte da lei. A lei, a Bíblia diz que já foi anulada. Já foi. E agora nós estamos na nova aliança. João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Hebreus capítulo 8, capítulo 9, fala, se a primeira aliança não tivesse defeito, nunca teria buscado lugar para a segunda. Mas a segunda aliança, que é a graça, quem é o mediador dela? Jesus. Tem melhores promessas, maiores e melhores benefícios, né? Então buscou-se a segunda, porque a primeira tornou-se nula. Vós invalidaste o meu conserto, diz o Senhor. Então agora nós estamos na graça de Cristo. Na graça, não estamos mais na lei. Não temos que guardar dias, não temos que sacrificar animais, não temos que preocupar com nada disso. A nossa preocupação agora é outra, é Cristo. É servi-lo com fidelidade, com obediência. Por que eu vou guardar um dia, sendo que para eu ser salvo não é preciso? Por que eu vou guardar um dia que virou maldição? Por quê? Porque foi invalidado pelo Senhor. Amém? Que Deus em Cristo possa nos guardar, nos abençoar. Anotemos esses textos. Nós poderemos ser abordados por alguém. Nós precisamos ter uma resposta. Nós precisamos levar as pessoas até o texto da Bíblia. Principalmente, nós que ensinamos a palavra de Deus. Precisamos de ter esta resposta. Amém? Deixa eu só ver aqui uma coisinha, se está tudo certo. Se eu falei tudo que tinha que falar. Se tiver alguém anotando, em Êxodo 31, versículo 13, diz, Êxodo 31, versículo 13, diz que o sábado era apenas um sinal. Apenas um sinal. Ó, Êxodo 31 e versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Só um sinal. E Paulo? O que fala lá? Isso é só uma sombra. É um sinal que apontava para Cristo. João 1,17 fala que a lei veio por Moisés, mas agora vem uma nova aliança, que é a graça. Jeremias 31, versículo 31 e 32, diz aqui que a aliança foi cancelada. Deuteronômio 31 e 16, é Deus avisando que a lei levantaria pessoas que cancelaria a lei. Levíticos 23 e versículo 3, mostra as leis que são cerimoniais, E depois Colossenses capítulo 2, e os versículos
Colossenses 2, versículos 4, versículo 8, versículo 16, e por último, versículos 22 e 23. E aqui eu encerro, as quais destas coisas todas parecem, pelo uso segundo o preceito e doutrinas dos homens, os quais têm na verdade alguma aparência, só tem aparência, de devoção, de humildade, mas não são de valor algum, senão de satisfação da carne. Amém? Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel? Olha como é que é bom ter professor. Ezequiel, capítulo 20, vou até ler. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que o santifica. Agora, eu dei isso. Agora, olha o 16. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados. Porque o seu coração andava após os ídolos. Está profanado. Eles profanaram. Por isso, a aliança foi quebrada. Então não adianta a gente estar em aliança velha, quebrada. Como é que eu vou guardar um dia que foi profanado pelo homem? Não é? A aliança foi desfeita e o Senhor enviou-nos uma nova aliança. Amém?